Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, do autor espiritual Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, conosco está a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, meus amigos, muito feliz de estarmos novamente todos reunidos para mais um período de estudos. Que Deus seja conosco. O nosso irmão Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, sim, Silvio, tudo bem, Andréia, tudo bem, Wilton, olá a todos, mais uma vez, muita gratidão por estar com todos vocês, que seja uma excelente aula para todos nós. Perfeito, que assim seja. E também nosso irmão Wilton. Olá, Wilton. Olá, Silvio. Oi, André, Marcelo. Prazer estar aqui novamente, agradecendo aí o plano espiritual mais uma oportunidade. Que seja muito bom para todos nós. Que assim seja. Muito bem. Então, a partir desse instante, possamos nos preparar, possamos formular aqui a nossa prece, né, de início da nossa atividade, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo, e para tanto pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos possam nos envolver, nos preparando, nos equilibrando e fortalecendo. Cada um, né, onde quer que se encontre nesse momento, possa ser amparado por essas bênçãos, para que realmente possa aproveitar essa oportunidade de estudo que nós temos hoje. E pedimos também em nossa prece o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nessa oportunidade. Então, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto nós aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou, pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo de hoje, pedimos a permissão, né, para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então podemos começar aqui o nosso estudo de hoje, o capítulo 44. Então eu vou pedir para a Andréia começar a leitura, né, e depois passar aí para o Marcelo, para o Wilton, para a gente entender aí, né, nossa lição de hoje. Então, com a palavra, nossa irmã. Contigo, Andréia. Vamos lá. O título é A Lição do Essencial. Discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida por meio de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto,
Interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção. Só um instante, que a página virou aqui, só um instante. Predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar, tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para a bordo. Agora é com Marcelo. Vamos lá. Tão logo se fez o barco no mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesse pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes tecidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro, em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro sustentando a criança, e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto a ela, exclamou: Meu filho é o que eu possuo de mais precioso, e aqui tem o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos, durante as horas aflitivas em que o separaram de terra firme. Continua para a gente, Wilton, por favor. Perfeito. Bom, o mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devesse acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Muito bem. Então, nós temos aí o ensinamento de Jesus, né, acerca do que é essencial, né? A lição do essencial. O que é essencial para nós, né? Para nós podermos viver, para nós podermos ter aí o nosso bem-estar aqui, né, na nossa vida, durante a nossa encarnação, é o que a lição nos mostra hoje, né? Tá certo? Então, eu vou pedir para a Andrea já começar comentando um pouquinho do que ela leu para nós. Pode ser, Andrea? Claro, claro. Vamos fazer um detalhamento aqui desse primeiro trecho. E eu gostaria de salientar aqui, deixa eu pegar aqui. Olha, longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida por meio de inquietações desnecessárias, né? Então, essa acho que é a primeira reflexão. Quer dizer, longe das verdades divinas, daquilo que é realmente essencial para nós, nós desperdiçamos a nossa vida, o nosso tempo com coisas
que são absolutamente dispensáveis. A gente começa a focar muito no que é, né, uma opção, e o primordial a gente acaba esquecendo, né? E aqui nesse outro trecho, que também eu li, ela diz aqui que essa senhora, né, possuidora de muitos bens, né, joias, ela levou, né, com ela nessa viagem, né, de Roma a Esmirna, e aí cabe uma reflexão. Esmirna é uma cidade da Turquia, né? E se a gente fizer umas traduções aí, passando de línguas, isso aí, a Esmirna, a gente pode traduzir como mirra, e a gente sabe que mirra é algo que é muito, digamos assim, é delicado, é importante, né? É muito valioso. Então, ela saiu de uma situação, né, de Roma, buscando um lugar para fazer alguma determinada outra coisa, mas que era melhor. E mirra também, se a gente for traduzir Esmirna também, em algumas línguas, a gente pode entender como tribulação. Então, nesta viagem, né, no decorrer da vida dela, se a gente for fazer uma análise, essa viagem a gente pode fazer essa analogia, né, de sair de uma situação confortável, de riqueza, ela buscava um outro lugar, e ela levava consigo o que ela tinha de precioso, que era o filho, mas outras coisas que ela também, naquele momento, considerava importantes nesta trajetória. Mas aí, ao longo da história, a gente vai perceber que os valores dela eram bem superiores ao que a gente imaginava no começo da nossa história aqui. Sim, sem dúvida, Andréia. É, a situação inicial é dessa viagem, né? Só que coisas acontecem, né? Como foi lido aqui, né? Coisas acontecem. E mudam, né? A situação dela, mudam ali os planos e o que ela ia levar consigo. E, Mudou drasticamente, né? De uma hora para outra, mudou completamente. exatamente, e a nossa vida é assim, né? A gente pode entender que a nossa vida ela tem um ritmo, né? E de repente, por alguma razão, ou acontece alguma coisa conosco que faz com que nós possamos mudar, tenhamos que mudar os planos, né? Mudar aquilo que nós estamos trazendo conosco, aquilo que nós vamos levar conosco, para onde nós iremos, né? E é lógico, a gente pode fazer analogia, né, com o desencarne, né, nossa desencarnação, né? Em algum momento a gente vai desencarnar, com certeza, né? Isso aí é uma certeza que a gente tem. E nós precisamos estar o quê? Ou preparados para esse momento, ou quando chegar esse momento, nós vamos ter que tomar as decisões melhores, né? Para nós, né? Não é isso? Aqui, no trechinho que você leu aqui, que na primeira fala aqui de Jesus, né? Ele diz assim, ó, é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme, quando perdê-la, né, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Então, é indispensável, né? É extremamente importante que a criatura aprenda, entenda o que vem a ser a felicidade para si, né? Para que na hora de perder, não fique lamentando. Então, vamos entender o que é a verdadeira felicidade. Vamos procurar ter para nós aí a verdadeira felicidade. Tá certo? Muito bem, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai comentar um pouquinho sobre o trecho que ele leu. O que aconteceu, Marcelo, né, com essa senhora e como mudou a vida dela, assim? Alô? Silvio. Oi, Oi, Marcelo, oi. oi. Agora, Diga. tava mudo. Então, como você e a André já estavam falando, o que aconteceu foi justamente o imprevisto, né? Que foi justamente do problema que aconteceu. Mas o que me chama a atenção nessa situação dela é justamente um pouco que você e o André já começaram a comentar sobre o preparo dela. A parte que eu li que chama a atenção, que eu acho que resume bem, né, a lição,
É aquela parte onde ela fala assim: meu filho é o que eu possuo de mais precioso, e aqui é o que eu considero o de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que separaram da terra firme. Então, o que me chama a atenção nesse trecho é justamente o preparo que ela tinha. Ela já tinha a noção daquilo que era importante, daquilo que era precioso, como fala o texto da lição hoje para ela, e que ela já estava preparada, né? Mas trazendo essa analogia para nós, nos dias de hoje, é muito difícil a gente ter esse preparo, porque a gente ainda, muitas vezes, a gente está apegado às coisas mais fúteis, como a Andrea disse, as coisas que não são importantes, né? E aí a gente, na hora do vamos ver, na hora que você precisa ali estar preparado, você não está, porque você está apegado a outras coisas, né? E você deixou de cuidar do que era verdadeiramente essencial para você, né? Então, eu acho que a dificuldade que a gente tem ainda é justamente isso. O que é importante para mim? Realmente importante, né? Pelo nosso momento, a gente tende o quê? Achar que é importante. Ainda muitas coisas materiais, as posses, né? Aquilo que a gente tem. E, na verdade, não é, né? As coisas principais para nós são as virtudes, que é isso que a gente vai levar para onde a gente for durante as nossas outras reencarnações, né? Não importa para onde a gente vá daqui para frente. O que eu vou levar é um pouquinho mais de paciência, benevolência, caridade, tudo isso que eu aprendi. Essa é a minha bagagem, né? Então, dessa parte que eu li, assim, o que me chamou a atenção foi isso. Aí depois, no final, se você me permitir, eu vou trazer um texto de Emmanuel, mais ou menos para fechar, que eu acho muito legal, que tem muito a ver com a lição de hoje. Ah, perfeito, Marcelo, com certeza, tá? Ótimo. Então, essa situação, a mudança de planos que houve para ela, né? No caso aí do acidente, né? Com o transporte, né? Ali, que era o quê? Um barco, né? Alguma coisa assim, certo? E aí precisou fazer todo o transporte e não dava para levar tudo, né? Que ela gostaria. Então, todo mundo achou que ela ia levar o quê? Né? As pedras preciosas, as joias, não sei o que e tal. E não foi o que aconteceu, né? Ela acabou levando só o que era necessário para alimento. E a gente percebe que houve aí uma decisão, né? Ela tomou uma decisão. Então percebam também como é importante, né? Dependendo do que acontece na nossa vida, a nossa decisão. Nós temos esse poder, né, de decidir, nós temos aí o nosso livre-arbítrio, temos que impor a nossa vontade para. E decisão não é fácil de ser tomada, né? Muitas vezes tem que considerar algumas coisas, considerar a realidade toda, o que está acontecendo, para a decisão, né? A gente tomar decisão assim, né, com bastante propriedade, né, com bastante segurança, né, e é difícil. Nós sabemos que para tomar uma decisão na nossa vida, nós muitas vezes encontramos muita dificuldade, certo? Como o Marcelo falou, às vezes nós nos apegamos em coisas que, dependendo do que acontece, nós vamos ter que tomar uma decisão e tem que abandonar tudo aquilo que a gente estava ali juntando, tendo conosco e mudando radicalmente os planos, né? Tá certo? Então a importância da gente ter condições de tomar decisão. E como é importante, né, tomar decisão na nossa vida. Em alguns momentos as decisões são difíceis, certo? E aí Posso fazer um pois comentário? não, diga, André, oi. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no texto é como esta senhora se comportou diante do momento de dificuldade, de um imprevisto. Aqui diz o seguinte: a jovem matrona abraça o filhinho esperançosa e aflita. É óbvio que ela estava aflita, ele não poderia ser diferente, né, diante de uma situação de naufrágio, mas ela estava esperançosa, ela não perdeu a esperança, né? E é como a gente deve se comportar diante de uma dificuldade. A dificuldade se apresenta, a aflição ela é natural, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se entregar a ela, né?
Então, ela teve uma atitude muito corajosa, de muita confiança, né? E tanto é verdade que ela levou realmente o essencial, né, para o salvamento dela e de todos que estavam ali no bote, né? Ela agiu com muita sabedoria. E acho que é como nós devemos agir também, né? Sim. Ela mostrou o desapego total, porque, imagina, as joias que ela estava levando devia ter um peso, né? Que naquele momento não poderia estar junto com eles, né? Aquele peso, aquela, né? Vamos supor isso, né? Então ela teve que realmente, né, se desfazer, né? Tá certo? Então, e levou aquilo que é essencial para a subsistência, entende? Então ela teve que tomar a decisão daquilo que tinha um grande valor, mas para aquele momento não tinha valor para subsistência, né? E os alimentos, né, eram imprescindíveis naquele momento, porque não sabiam se seriam bem-sucedidos, né? Poderiam, de repente, naufragar e aí iriam precisar de alimentos, né? Se houvesse um naufrágio, né? Tudo bem? Muito bom. Vamos passar para o Wilton? Pode ser, Wilton, para finalizar aqui o nosso estudo de hoje? Pode sim. Só finalizando aí que falaram quase tudo, hein? Bom, aqui, na realidade, fiz algumas anotações, aproveitando o comentário de vocês, né? Uma coisa muito bonita, né? Quando você começa a ler a história, você já entende logo que é uma pessoa rica, com muitos prazeres na Terra, e ela vai passar por alguma coisa que vai fazer ela mudar de ideia, né? Com relação à riqueza. E isso não acontece. Quando ela perde a riqueza, ela fala, não, a minha maior riqueza é o filho. Ou seja, ela é uma pessoa que não precisou sofrer a perda de alguma coisa para saber que o essencial era o filho dela. A maioria das pessoas que são ricas, poderosas, têm dinheiro, precisa sofrer, passar por alguma coisa para sentir realmente o que o capítulo está dizendo, que é o essencial, né? E ela não precisou passar por isso, ela tinha consciência de que o essencial não era o dinheiro, não era a riqueza. Ou seja, o que o texto está dizendo aí, não tem problema você ter dinheiro, ser rico, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter consciência que aquilo não é o essencial, né? Então, e a gente sabe, nós como espíritas, que o essencial é o plano celeste, né? É você estar vivendo em comunhão com Deus, com os outros espíritos, com o amor entre as pessoas, né? Então, as honras materiais, o dinheiro material, não quer dizer nada. Se você vai desencarnar, você vai voltar para o plano espiritual, e o que fica é aquele essencial que você tem com, com seus com as pessoas, com os espíritos que estão próximos a você. O que você deixou de bom, o que você realmente tem de qualidade amorosa, né? Aqueles que você ajudou, aqueles que você não prejudicou. Esse, muito bom isso aí. Não, você não prejudicou. Eu sou uma pessoa rica, mas eu não prejudico ninguém, né? Eu tenho dinheiro, mas eu não humilho ninguém. Né? Eu mando nas pessoas fazerem, mas eu não humilho a pessoa. Então, isso é essencial. Então, não importa onde você esteja, você tem que ter aquela visão, e o que é essencial somos nós, somos os espíritos encarnados, né? E então ele fecha com, com muita, como diz assim, com muita propriedade o que é essencial para a gente, né? Não tem problema, você vai estudar, você vai crescer, você vai progredir, você vai ter o que você quiser e puder na vida, mas não pode esquecer do que é essencial, tá? Sim. E é lógico, para viver você não precisa de tanto dinheiro, né? Você tem o essencial. Você precisa se alimentar, comer, tal, buscar da terra o que é realmente essencial, não respeitar a natureza. Respeitar a natureza e ter o essencial para aquilo, para a gente, né? E manter aí a ligação com Deus. Esse é o ponto essencial aí do nosso capítulo, né? Na realidade, tudo isso para fechar o que vocês já comentaram. Mas é isso, Silvio. Verdade, Wilton. Nessa questão do que você frisou, né, do que é essencial para nós, Jesus, aqui no finalzinho, né, aqui da fala dele, ele diz assim, ó,
procuremos, né, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Olha que interessante, tá? Então, muitas vezes nós nos preocupamos em acumular coisas para nós nos preocupamos em acrescentar essas coisas, né? Só que, olha o que ele chama atenção para nós, né? Nessa corrida desenfreada, nós nos apegamos, né? Olha, nós, ele fala que os loucos, né? Mas assim, vamos colocar para todos nós muitas vezes, né? Ó, nos apegamos a terras, moinhos, moedas, honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. Mas a gente esquece, né? Que isso vai chegar no final, né? Nós vamos acertar contas uma hora. Então é isso que fica para nós, né? Para a gente procurar dimensionar essas coisas, né? Equalizar isso, né? Do que é necessário, como você falou, essencial, e o restante vai ser acrescentado para nós. E se a gente ficar desesperado atrás, né, dos bens materiais, assim, de maneira desenfreada, né, é, muitas vezes nós nos esquecemos que um dia nós vamos ter que deixar tudo isso para trás, né? Não é verdade? E me chama a atenção, viu, Wilton, também, nessa trechinha, a questão da felicidade, né? Jesus começa aqui, ó, no comecinho do capítulo, ele fala a respeito da felicidade, olha aqui, ó. Sim, sim. Né, ó, é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para, né, para que não se transforme, quando perdê-la, em triste fantasma de lamentação. Quer dizer, a felicidade, se a gente não entender o que é, ela pode se transformar em lamentação quando a gente perde, viu? Felicidade. É isso que normalmente acontece, viu, com as pessoas, né? Elas ficam tristes, ficam chorosas, ficam lamentando porque perderam uma felicidade que não era real. Em real, ele fala no final a questão da felicidade real, né? Ó. Aqui, ó, a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, né? Porque um dia, né, tá aí, ó, o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores, né? Tá? Então, existe uma felicidade que é real e uma felicidade que é irreal, tá certo? Digamos assim, né? Tá? Então, é isso que a gente precisa dimensionar, tá certo? Só acrescentando aí o espírito prudente, né, Silvio? O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases da nossa tranquilidade essencial, né? Fechou com coisa mais certa aí, né? Sim, exatamente. Muito bem. E o Marcelo queria também, né, acrescentar aqui no finalzinho agora, né, Marcelo? Você vai ver que é uma mensagem trazida por Emmanuel que tem justamente o título de O Essencial. Você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Aqui ele começa dizendo assim, o essencial não será tanto o que retens, é o que dás de ti mesmo e a maneira como. Não é tanto o que recebes, é o que distribuis e como distribui. Não é tanto o que colhes, é o que semeia e para que semeias. Não é tanto o que espera, que é o que realiza. Não é tanto o que rogas, é o que aceita. Não é tanto o que reclamas, é o que suporta e como suporta. Não é tanto o que falas, é o que sente e como sente. Não é tanto o que pergunta, é o que aprendes e para que aprende. Não é tanto o que aconselha, é o que exemplifica. Não é tanto o que ensina, é o que faz e como faz. Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial, não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. Isso, muito bom. Muito bacana, muito bem observado aí, Marcelo. Bacana mesmo. Joia, gente, olha, vamos ficando por aqui, né, no nosso estudo de hoje, né? Esperamos ter contribuído aí com as reflexões, com o entendimento deste capítulo, né, capítulo 44, a lição do essencial. Possamos aí, né, sempre fomentar o essencial na nossa vida, redimensionando aí as nossas necessidades. É muito importante
principalmente na atual conjuntura que a gente vem atravessando aí nesse mundo aí de pandemia, né? Não é verdade? Muito bem. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade, nesse momento aqui de finalização aqui do nosso estudo, né? Mais uma vez agradecemos pelos recursos benéficos que nos envolveram até este momento. E nesse momento agora, vamos nos preparar para finalizar. Nós vamos pedir para que o nosso irmão Wilton possa fazer a prece final para nós. Pode ser, Wilton? Pode sim, Silvio, com prazer, né? Como eu já comentei, a gente nunca pode recusar um chamado de Deus, né? Bem, vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, agradecendo ao plano espiritual que se faz presente conosco em nosso encontro, em nosso estudo, aos nossos mentores que nos acompanham sempre, que possamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos, às nossas emoções, nossas ações, e que possamos ouvir as nossas intuições e seguirmos sempre os bons caminhos. Que esse estudo que fizemos hoje nos esclareça sempre um pouquinho mais do nosso plano espiritual, do nosso entendimento, que possamos aplicá-lo em nosso dia a dia e vivermos cada vez mais em paz, mais tranquilos, sabendo que Deus e Jesus estão sempre conosco. Essa energia positiva, essa luz que recebemos, que se mantenha conosco durante essa semana e sempre em nossos pensamentos. E assim, pedimos permissão para encerrar este nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus, de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então até a próxima. Tchau, Marcelo, até a próxima. Tchau, Silvio. Tchau, Wilton. Tchau, Andréia. Um bom dia, uma boa semana a todos. Se Deus quiser, até a semana que vem. Jesus seja conosco. Tchau, Andréia, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Silvio, Wilton, Marcelo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tenha uma ótima semana.